Queridos irmãos e irmãs, na liturgia do 33º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. Estamos chegando já ao final de mais um ano litúrgico. No próximo domingo celebraremos Cristo Rei do Universo. Iniciaremos com o primeiro domingo do Advento, o ano litúrgico B. Se você não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações de novas homilias dominicais e solenidades. Os textos são apresentados para reflexão, primeira leitura do livro do Provérbios, capítulo 31, versículo de 10 a 13, depois de 19 a 20 e depois de 30 a 31. O salmo responsorial é o Salmo 127. Como segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 6. O Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. O tema deste final de semana são os talentos. E aí precisamos fazer duas perguntas. Quais são esses talentos? E por que nós precisamos destes talentos? A liturgia da palavra nos responderá esses questionamentos. A primeira leitura já traz esta resposta: o que são os talentos? Os talentos, eles são muito preciosos. O valor de cada talento é altíssimo. Cada talento que recebemos equivale a 50 quilos de ouro. A primeira leitura traz a figura de uma pessoa frágil, mostrando assim que Deus, ele concede os talentos para qualquer pessoa. Eu falo uma pessoa frágil porque a mulher, naquele tempo, era uma pessoa frágil até no sentido do desprezo, da qualificação da sociedade. E a primeira leitura de Provérbios traz exatamente a figura de uma mulher cheia de talentos. Quais os talentos enumerados na primeira leitura? Vai dizer que é uma mulher forte, que é uma mulher trabalhadeira, que é uma mulher caritativa, que é uma mulher temente a Deus, que é uma mulher que transmite alegria na sua casa, para o seu marido e para toda a sua família. Imaginemos cada um desses talentos enumerados nesta mulher presentes em nossas vidas. Com a força, nós conseguimos conquistar qualquer vitória que nós nos propomos a conquistarmos. A segunda pergunta: por que precisamos dos talentos? Porque precisamos investir nas nossas salvação.
Mesmo porque, vai dizer a segunda leitura, São Paulo aos Tessalonicenses, que nós não sabemos o dia nem a hora. Que o Senhor virá de improviso e nós não podemos viver na noite, na escuridão, no pecado, porque nós somos filhos da luz. E sendo filhos da luz, nós nunca fomos desamparados. Se procuramos as trevas, a escuridão, foi uma opção, porque abandonamos esse Deus que veio ao nosso encontro e nos cumulou de talentos para que nós possamos compreender quão preciosos nós somos para Deus. E aí entramos na alma da liturgia desse final de semana, que é a parábola do Evangelho, onde um senhor vai viajar, chama os seus escravos, e aí temos que entender que a tradução da palavra de Deus chama empregados, mas na verdade eram servos. Qual o senhor de escravos que confia nos escravos de tal maneira de confiar a uns 5 talentos, conforme a sua capacidade, a outro 2 talentos e ao menos capacitado, ele concede 1 talento. Lembrando que eu havia dito que cada talento equivale a 50 quilos de ouro. É assim que Deus faz conosco. Primeiro, que Deus, ele não vai dar para nós aquilo que nós não poderemos dar conta durante as nossas vidas. Se a pessoa tem capacidade de trabalhar com 5 talentos, ou 2, ou apenas 1, ele vai dar conforme a capacidade. E aí podemos entender que ser escravo, ser servo de uma pessoa bondosa é melhor do que ser livre e viver sem nenhuma condições de se manter. Por isso nós lembramos aqui a palavra do filho pródigo: levantar-me-ei e irei ao meu pai, porque eu estou aqui comendo lavagem e tem muitos servos na casa do meu pai que está se alimentando melhor do que eu. Deus é bom, e se nós somos seus servos, devemos alegrar os nossos corações, porque temos acolhida nesta casa. Temos a preocupação do nosso Senhor. Temos os talentos que Ele nos ofereceu para que possamos produzir, para que possamos fazer render e dar frutos. Agora entendamos, nenhum talento recebido é da nossa propriedade. É da propriedade do Senhor que nos confiou.
somos apenas administradores de todos estes bens. E foi com uma única intenção que o Senhor nos confiou os talentos, para que nós negociemos, para que nós trabalhemos, para que quando Ele voltar, nós apresentemos frutos, rendimentos daquilo que Ele nos confiou. E aí, refletindo a partir daquela mulher que nos apresenta a primeira leitura de Provérbios, o que nós estamos rendendo com a força que Deus colocou em nós? O que nós estamos rendendo com a capacidade de trabalho que Ele nos concedeu? Que caridade nós estamos praticando com a capacidade do talento, da caridade que está presente em nós, para nós ajudarmos os irmãos necessitados? E nós, ao desenrolar da parábola, percebemos que aquele que recebeu 5 talentos trabalhou e fez com que os talentos recebidos produzissem 100% a mais do que aquilo que ele havia recebido. O que recebeu 2 talentos produziu o dobro, mas aquele que recebeu apenas 1 talento abriu um buraco e escondeu na terra aquele talento e já começou a criticar aquele que havia lhe confiado, dizendo, pensando, ele é homem duro, é severo, ele procura colher onde não plantou. Quantas vezes em nossas vidas nós nos colocamos nesta situação, achamos que o outro tem mais capacidade, mais talento do que nós, e o pouco que nós temos, não temos coragem de trabalhar para produzir. Mais cedo ou mais tarde, aquele Senhor que nos confiou o talento, ele vai voltar. E vai cobrar de cada um de nós o que nós fizemos dos talentos que nós recebemos. E entendamos, nenhum ser humano ficou sem receber do Senhor, de Deus, talentos. Nem que seja um único talento, nós precisamos colocá-lo em prática, já que quando produzimos a partir daquilo que nós somos capazes, os talentos irão se multiplicando. E quando se multiplicam os talentos, não só vamos nós mesmos receber os frutos destes talentos que produzimos, mas também ajudaremos muitas pessoas que estão próximas de nós a quererem também usar os seus talentos, colocá-los em prática para poder produzir cada vez mais, e no dia que o Senhor voltar, nós teremos o que apresentar para Ele, dando assim a nossa gratidão
por um Senhor tão poderoso, tão cheio de glória, que deve ser exaltado, e Ele confiou a nós as suas riquezas. É triste o final do evangelho, da parábola. Servo mau e preguiçoso, eu te confiei o que você era capaz de produzir, mas, no entanto, você não teve coragem, teve preguiça de produzir, a partir desse talento, aquilo que seria a tua riqueza para entrar na eternidade. Reflitamos, queridos irmãos e irmãs, nos nossos talentos. Reflitamos, queridos irmãos e irmãs, porque é necessário nós colocarmos os nossos talentos em prática para podermos, assim, responder essa grande confiança que Deus teve em cada um de nós, sabendo que nós éramos capazes e Ele nos concedeu a graça conforme a capacidade de cada um. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.